Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar de Flamengo e Cruzeiro, o jogo mais impactante dessas oitavas de final de Libertadores. Com certeza o jogo com mais mídia, o jogo ali com mais expectativa, porque são duas grandes equipes. O Flamengo está em segundo no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vem logo atrás. Também, né, já está ali em cima. Teve um começo ruim, mas já está se recuperando. A chegada do Arthur Jorge, né, impulsionou esse time do Cruzeiro. E um jogo de muita expectativa, né? Vamos começar a falar, né? O Flamengo, né? Obviamente iria nesse jogo, iria pressionar mais, estava em casa, na frente da torcida, Maracanã cheio, faz muita diferença. Assim como fez diferença o Mineirão lotado no primeiro jogo, o Maracanã cheio fez também diferença para o Flamengo e o Flamengo foi para cima. O Flamengo dominou o primeiro tempo. É, o jogo, o primeiro tempo foi só Flamengo. Era o Flamengo atacando e o Cruzeiro se defendendo. O Cruzeiro não teve muitas chances no primeiro tempo. O Flamengo teve inúmeras chances no primeiro tempo, né? E logo ali aos 20, 25 minutos, o Flamengo faz uma jogada e o Pedro que passa. O Pedro jogou muito ontem, cara. O Pedro foi o melhor jogador ontem. Assim, sem sombra de dúvidas. Ele participou do jogo, deu assistência, quando ele podia, ele chutava também e não chutava para fora, né? Chutava sempre em direção. O Pedro é um jogador diferenciado, tanto ele quanto o Arrascaeta, assim, estão num nível pro futebol brasileiro muito acima dos demais, né? E olha que o Pedro tem duas lesões de joelho. Imagina o Pedro sem essas duas lesões no joelho, o que que ele faria? Isso que o Pedro está fazendo hoje é com essas lesões no joelho. Então, só para você ter a noção, né, que o Pedro ele poderia estar fazendo muito mais. Talvez o Pedro poderia, né, com a experiência que ele teve aqui no Flamengo novamente, né, que ele foi para a Europa muito cedo, Pedro poderia estar na Europa de novo, sem assim, sem dúvida nenhuma. Se não fosse essas lesões no joelho, talvez o Pedro poderia ter retornado para a Europa. Mas também, né, o Flamengo é um clube muito bom, é um clube com bastante estrutura, é um clube que sempre briga por títulos, então talvez mesmo sem as duas lesões, o Pedro ainda estivesse no Flamengo. Mas assim, o que o Pedro jogou ontem é assim, absurdo, fora de série. O cara decidiu o jogo ontem. O Pedro acordou e falou: "Eu vou decidir esse jogo". Torcida do Flamengo, fica calma, fica tranquila que eu vou decidir o jogo. Mas também não foi só o Pedro que jogou bem. Praticamente o time inteiro do Flamengo jogou bem. O time do Flamengo estava querendo o jogo, né? E no primeiro tempo, o Cruzeiro fez um primeiro tempo horroroso. Nem parecia o Cruzeiro, né, que a gente está acostumado a ver agora com o Arthur Jorge. Mas aí no segundo tempo, né, no intervalo, o Cruzeiro até demora um pouco para subir, demora um pouquinho mais que o Flamengo para subir. E cara, o Arthur Jorge fez ali um discurso, uma motivação que o Cruzeiro voltou outro. O Cruzeiro do primeiro tempo e o Cruzeiro do começo do segundo tempo, assim, são dois times completamente diferentes. Se o cara chega para assistir, o cara que chegou para assistir o jogo no segundo tempo, tá ligado? Ele viu, ele pensou, tá 1-0, mas ele pensou o quê? O Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, né? Talvez ali, mas por causa do segundo tempo que o Cruzeiro vinha fazendo. E o Cruzeiro tava indo para cima, tava pressionando o Flamengo, tava colocando o Flamengo para trás. Também o Leonardo Jardim deu aquela recuadinha também, né, para, né, já tá com um resultado mais tá com resultado positivo, né, não vai atacar tanto. Mas aí o Cruzeiro aproveitou, pressionou, foi para cima e conseguiu ali o gol de empate, um golaço do Lucas Romero. Cara, o Lucas Romero também, ele recebe a bola sozinho, ele pode fazer, ele poderia fazer o que quisesse, poderia cruzar, poderia passar para alguém, e ele decide, arrisca o chute e que chutaço, que golaço que o Lucas Romero fez ontem à noite lá no Maracanã e isso acendeu, né, o Cruzeiro. Mas aí é, parece que minutos depois desse segundo gol, o Cruzeiro talvez pensasse que fosse suficiente. O Cruzeiro teve ali algumas outras chances, inclusive antes do gol do Romero, né? Teve aquele lance, né, que o cruza a bola na área, né? A bola passa por todo mundo, Léo Pereira encosta na bola
e aí o Rossi também não tem muito o que fazer, a bola é um pouquinho desviada, ele fica parado, e a bola vai em direção ao gol. E o Jorginho salva ali esse gol, e eu não sei se entrou, se não entrou, na minha opinião, quando eu vi, né, ao vivo, né, quando eu estava vendo o jogo, não tinha entrado, e o VAR, né, por não ter uma imagem clara, por não ter uma imagem que mostrasse realmente a bola dentro do gol, é, não assinalou o gol, decidiu manter a decisão de campo, né, porque não tinha imagem, então, né, não tinha o que fazer, não tinha como provar que a bola entrou. Mas isso seria muito bem resolvido se a Conmebol investisse num sistema de chip, assim como a FIFA faz, né, na Copa do Mundo, nas competições da FIFA, investisse num sistema de chip para, né, ter pro juiz, né, não ficar nessa aí o VAR olhando e tal. Pô, já estamos em 2026. O sistema do chip na bola da FIFA já existe há muito tempo. Não parece, mas existe há muito tempo e a Conmebol já deveria já ter investido nesse sistema há muito tempo atrás, né? Não somente, né, agora nesses últimos anos. Né? A Conmebol tem dinheiro para investir. Primeiramente, a Comebol tem dinheiro, a Comebol ganha bastante dinheiro, mas acaba aí não investindo, que prejudica, né, querendo ou não, um pouco a imagem da Libertadores, né, tanto aqui, tanto nos mercados de fora, né, para vender a competição. Pô, a competição tem, né, não, a Libertadores não tem uma arbitragem impecável, não tem nada. E isso acaba até manchando um pouco a competição. Fica meio. A Libertadores tem vezes que parece uma várzea, pra falar a verdade. Isso é a melhor, a maior competição nossa, né? Mas enfim. Aí vamos. Depois do gol do Cruzeiro, o Flamengo ganha uma motivação, vai pra cima, né? É algo parecido que aconteceu ontem no jogo do São Paulo, né? Que o time do Bolívar empata o, o jogo, um golaço. Exatamente o mesmo roteiro. O time do Bolívar empata num golaço e o time do São Paulo vai pra cima. Mas o time do Flamengo foi mais incisivo, foi muito mais incisivo que o time do São Paulo. Né? O time do São Paulo, né, deu sorte que o zagueiro lá do Bolívar tava com parecendo um boneco de posto, tava com o braço todo estirado e a bola bateu no braço dele. Já o Flamengo, cara, foi pra cima e conseguiu fazer o gol, um golaço do Samuel Lino, né? Ele tira o defensor do Cruzeiro, o defensor do Cruzeiro vai reto, tira, dá uma chapada na bola, quase impossível do goleiro pegar. E aí, né, o Flamengo vira. E o detalhe, né, outra assistência magistral do Pedro, que para mim foi o melhor jogador na noite de ontem. O cara decidiu o jogo, mudou o jogo e foi assim extremamente primordial para o Flamengo ter ganhado ontem, ter ali esse resultado positivo, passar para a próxima fase da Libertadores. E agora eu vou falar um pouco do Cruzeiro no final do jogo, que o Cruzeiro tentou, conseguiu ali uma chance ou outra, mas não no mesmo ímpeto do começo do segundo tempo. Né? O Cruzeiro, depois do segundo gol do Flamengo, o time não fez nada, praticamente. Tentou atacar, mas o Flamengo estava lá fechado, estava fechando os espaços. Teve um chute ou outro, mas também nada de perigoso, né? E também teve aquele chute lá no final do jogo, que o nosso querido João Costa 67 manda o passe para o Matheus Pereira, que estava livre. Ele poderia ter chutado, poderia ter chegado muito bem na bola, né? E aí vai lá, o nosso querido Matheus Pereira, que é um dos craques desse time do Cruzeiro, que é um dos melhores jogadores do time do Cruzeiro, e que a torcida do Cruzeiro espera muito dele, e é um bom jogador, mas ontem foi mal. Ontem foi mal, assim como grande parte do time do Cruzeiro foi mal também, não foi só o Matheus Pereira que foi mal, mas também ali grande parte do time do Cruzeiro. Acredito que ontem, cara, é bem difícil, né, falar alguém que jogou bem. Talvez o goleiro Otávio foi bem. Ontem defendeu muito. Se não fosse por ele, talvez até o Flamengo teria feito 3 4. Seria bem pior. Se não fosse pelo Otávio, um bom goleiro. Tá? Um bom goleiro. No jogo de ida também já tinha feito algumas defesas. É um goleiro ali para se prestar atenção. Quem sabe daqui uns 3 anos, daqui uns 2 anos, 3 anos, ele não esteja ali indo para a seleção brasileira, esteja num clube da Europa, ou enfim. Vamos prestar atenção no goleiro Otávio do Cruzeiro,
parece ser um bom goleiro, né? E vamos ver aí, né? Que agora a questão de goleiros na seleção brasileira, né, tá muito complicada também. São muitas poucas opções e talvez até o Alisson vá para outra Copa do Mundo. Mas vamos focar que é Flamengo e Cruzeiro. Acredito que ele, o Jonathan Jesus, jogou bem também. É, E acho que só, cara, que do meio pra frente o time do Cruzeiro foi muito mal, cara. Gerson não foi bem. Matheus Pereira sumiu do jogo. Caio Jorge também sumiu. O Arroio, cara, eu não entendi até agora por que, que o Arthur Jorge deixou o Arroio os 90 minutos. O Arroio jogou muito mal, cara. O Arroio jogou muito mal ontem à noite. Ele jogou bem no jogo de ida. E no jogo de volta agora contra o Flamengo jogou nada, cara. Como é que o Arthur Jorge vê? Como é que o Arthur Jorge viu o jogo? Assim, pensou, não, vou manter o Arroio os 90 minutos. Mesmo ele não fazendo nada. Mesmo o Arroio não estava conseguindo acertar passe. O Arroio teve uma hora que ele foi cruzar na área, ele mandou um míssil pro outro lado. A bola foi direto pra lateral, cara. Entendeu? Não, não fez sentido o, o Arroio, né, ter ficado os 90 minutos ontem. Ele jogou muito mal. E também, cara, o Cruzeiro também, se você for olhar pro banco, o banco do Cruzeiro não é tão qualificado assim. O Flamengo, pô, entra Paquetá, tá ligado? Entra Bruno Henrique, que tá velho, mas é um bom jogador. Pode estar velho, mas é um bom jogador. É um jogador que ainda contribui pro time do Flamengo. Né? Querendo ou não, o Bruno Henrique ainda contribui. Tá ligado? Aí você vê do lado do Cruzeiro, entra João Costa 67, entra Bruno Rodrigues, tá ligado? Então você vê essa diferença de banco, que também foi essencial, né? Assim, e eu acho que, cara, era melhor o Arthur Jorge ter mantido, né, o time do que ter colocado. Mano, o Wesley também tava horrível, né? Entrou o João Costa no lugar dele, o grande João Costa 6'7", né? Que chegou dizendo que ia farmar a aura. Pelo amor de Deus, olha o jogador que os caras estão contratando. Os caras estão contratando. O Cruzeiro, o time que quer ganhar, que queria ganhar a Libertadores, o time que quer ganhar a Copa do Brasil, o time que quer ir bem no Brasileiro todo ano, brigar pro Brasileiro todo ano, contratou João Costa 6'7", que tem 3 gols na carreira. Essa é a contratação do Cruzeiro. O time que quer disputar com Flamengo e Palmeiras. João Costa 6'7" entrou e não fez nada. Ele tentou, ele caçou uma confusão ali com o Pulgar no final do jogo, mas também não fez nada. O time do Cruzeiro, eu acho que com as substituições ficou até pior do que estava. Ali o único que entrou bem foi o Bruno Rodrigues. O Fagner, eu não vou falar muito, que o Fagner não teve muito o que ele fazer, né? Mas a torcida do Cruzeiro diz que o Fagner tá bem, né? O William, né? A torcida do Cruzeiro já quer fora. Então, eles estão preferindo o Fagner, mesmo com a idade avançada, do que o William, que já jogou bem, já foi até convocado para a seleção, convocado pelo Dorival, inclusive, mas também já faz algum tempo, né? Foi convocado 2 anos atrás. Mas enfim, o time do Cruzeiro perdeu por falta de vontade, perdeu porque estava completamente perdido ontem no Maracanã. Teve ali só 15 minutos de bom futebol. No primeiro tempo foi horrível. Depois do segundo gol do Flamengo foi horrível. Uma noite para se esquecer do time do Cruzeiro, né? E agora o Cruzeiro tem que focar na Copa do Brasil, que é a única chance de título do Cruzeiro é a Copa do Brasil. Porque no Brasileirão, cara, só foi um milagre Palmeiras e Flamengo começarem a perder e ainda tem o Atlético Paranaense na frente do Cruzeiro. Se não me engano, Atlético Paranaense e Fluminense estão na frente do Cruzeiro ainda. Então, o que o Cruzeiro vai tentar fazer no Brasileiro? Tentar continuar essa boa fase para garantir uma vaga direta na Libertadores, né? O Cruzeiro, apesar de eu tecer críticas ao elenco do Cruzeiro, né, a falta de profundidade do elenco do Cruzeiro, o Cruzeiro tem sim, né, jogadores têm peças, né, para se manter ali em cima e buscar essa vaga direta na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E também o Cruzeiro vai, né, colocar todas as suas forças na Copa do Brasil para conseguir esse título, para pelo menos, né, ganhar alguma coisa, porque o Cruzeiro já está gastando muito dinheiro faz tempo. Não é de hoje que o Cruzeiro está gastando dinheiro. É de muito tempo. O Cruzeiro precisa ganhar títulos pelo investimento que o Cruzeiro vem tendo nesses últimos anos, né? Para começar a compensar o investimento que o Pedrinho, né, o Pedro Lourenço, está fazendo nesse time do Cruzeiro. Então, Flamengo foi bem. Leonardo Jardim, eu não vou dizer que
né? Nossa, foi genial ontem, mas tipo, fez o que deveria ter sido feito. Fez o simples, fez o time do Flamengo funcionar, o time do Flamengo foi bem. Só ali no começo do segundo tempo mesmo que o Flamengo ficou mais acuado, que o Flamengo, né, não conseguiu jogar bem. Mas tirando esse começo do segundo tempo que o Flamengo foi muito mal e o Cruzeiro foi muito bem, né, o time do Flamengo, em geral, no jogo todo, jogou bem. Né, depois que conseguiu ali o segundo gol, o Flamengo volta a se fechar, mas agora com mais efetividade e também o time do Cruzeiro não conseguia atacar como estava conseguindo no começo do primeiro tempo. Então, assim, ontem foi uma boa noite pro Flamengo e, óbvio, craque, Pedro, assim, cara, acabou com o jogo. Deu assistência pro Arrascaeta, uma baita assistência pro Arrascaeta e outra baita assistência pro Samuel Lino. A Arrascaeta também jogou bem, fez um golaço. Samuel Lino também um golaço. Inclusive, os dois gols do Flamengo foram até bastante parecidos, né? Tem ali uma triangulação. O Pedro lá na entrada da área faz essa triangulação, esse passe pro Pedro que devolve pro jogador. E aí ele chutou pro gol. O Arrascaeta chutou direto, foi um golaço. Samuel Lino ainda deu para ele dar uma cortada, enganar ali o marcador e fazer também um baita gol. Então, o time do Flamengo jogou muito bem, mereceu a classificação. Agora, né, o Flamengo pode pensar ali nessas quartas de final da Libertadores. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aí no canal, aperta esse botão vermelho, aperta também o botão do sininho, né, para você não perder mais nenhum vídeo do canal. E também, né, fala aí a sua opinião do jogo, Cruzeiro e Flamengo, né? Quem foi o craque? Para mim, o craque do jogo foi o Pedro, né? O Cruzeiro também que não foi bem, o time do Flamengo que foi bem. Fala aí, comenta aí do jogo aí nos comentários. Então, esse foi o vídeo, valeu, falou. Fui!